Estudo do livro Questionamento Socrático para Terapeutas, aula 12, o Socrático e o Dialético, trabalhando com a DBT. Em nossa última aula, aula 11, fizemos um trabalho de escavação profunda. Fomos até as raízes das crenças centrais e aprendemos a usar o questionamento socrático com a lentidão necessária para não quebrar o paciente. Vimos como a lógica, quando aplicada com gentileza, pode reestruturar uma vida inteira de dor. Mas se você já atendeu na clínica, se já fez um estágio em saúde mental ou se convive com o sofrimento humano no seu estado mais profundo, você sabe que existe um momento em que a lógica simplesmente evapora. Imagine a seguinte cena. O seu paciente entra no consultório em completo desespero. Os olhos estão vermelhos, a respiração está ofegante. Ele sente uma dor emocional muito grande, tão física que a única saída que o cérebro dele consegue visualizar é a automutilação, a explosão de raiva ou o abandono de tudo. A mente dele está em chamas. Se, nesse momento de incêndio emocional, você puxar uma folha de papel e disser: "Vamos fazer um registro de pensamentos disfuncionais", quais são as evidências lógicas de que você deve se sentir assim? Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? O paciente vai se sentir profundamente atacado. Ele vai sentir que você está dizendo: "Sua dor não faz sentido, você está sendo irracional. Seus sentimentos estão errados." E para alguém que passou a vida inteira tendo suas emoções invalidadas, essa abordagem fria não reestrutura nada, ela traumatiza. Ela destrói a aliança terapêutica em segundos. Como então nós usamos o questionamento socrático com pacientes que apresentam alta desregulação emocional, como aqueles com transtorno de personalidade borderline? Como dialogar com uma mente que está tomada por um tsunami afetivo? É aqui que a nossa prática precisa dar um salto evolutivo. Sejam todos bem-vindos ao canal Estudante de Psicologia. Nessa aula, vamos entrar no capítulo 12 do livro Questionamento Socrático, o livro que estamos estudando, e mergulhar na genialidade da terapia comportamental dialética, DBT, criada por Marsha Linehan. Vamos aprender a dança dialética entre a aceitação radical e a mudança. Vamos descobrir por que a validação é o oxigênio sem o qual o socrático não respira. E vamos dominar técnicas paradoxais como a do advogado do diabo. Eu sou Jefferson Graham, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Então, ajeite seus fones, aumente o volume e conecte-se com a minha voz. O tsunami emocional e a falha da lógica fria. Para compreendermos o método socrático dialético, precisamos primeiro entender o terreno em que estamos pisando. Pacientes com alta desregulação emocional não são pessoas difíceis ou manipuladoras, como o estigma antigo e cruel costumava rotular. A terapia comportamental dialética nos ensina, através da teoria biosocial, que a desregulação emocional crônica é o resultado do encontro trágico entre dois fatores. Primeiro fator, uma vulnerabilidade biológica. O paciente nasce com um sistema nervoso que reage mais rápido às emoções, atinge picos emocionais muito mais altos e demora muito mais tempo para voltar à linha de base. É como ter um carro com acelerador de Ferrari e os freios de uma bicicleta. Segundo fator, um ambiente invalidante. Um ambiente em que desde a infância as emoções da pessoa foram punidas, ignoradas ou banalizadas. A criança chora porque está triste e o ambiente responde: "Engole esse choro, você não tem motivo para estar triste. Pare de fazer drama."
Quando esse paciente chega à vida adulta, ele não aprendeu a regular as próprias emoções. O tsunami vem, arrasta tudo e ele recorre a comportamentos extremos como a automutilação, uso de substâncias ou explosões de ira, simplesmente para sobreviver à dor insuportável. Se você, como terapeuta, tentar usar o questionamento socrático clássico da terapia cognitivo-comportamental padrão nesse estado de hiperativação, você se torna, aos olhos do paciente, apenas mais uma figura de autoridade do ambiente invalidante. Perguntar qual o erro de lógica no seu pensamento soa como você está quebrado e precisa ser consertado. Na terapia comportamental dialética, DBT, nós aprendemos que antes de convidar o paciente a questionar seus pensamentos, nós precisamos entrar na água com ele. Precisamos validar que, dado o histórico e a dor dele, faz total sentido que ele queira destruir tudo. Essa é a base de tudo o que faremos a seguir. A dança dialética, o casamento entre aceitação e mudança. A palavra dialética vem da filosofia e descreve o processo de chegar à verdade através do choque entre ideias opostas. A dialética nos diz que a realidade não é estática e não é feita de extremos absolutos. Para toda tese, uma ideia, existe uma antítese, o seu oposto. A verdade, o crescimento e a cura não estão em escolher um lado e destruir o outro, mas sim em encontrar a síntese, que é a integração harmoniosa dos dois lados. Na psicoterapia de pacientes gravemente desregulados, Marsha Linehan percebeu que havia uma polaridade mortal. Se o terapeuta foca apenas na mudança, a TCC clássica, reestruturação, treino de habilidades, o paciente se sente invalidado, incompreendido e abandona a terapia pensando: você não entende a minha dor, você só quer que eu pare de dar trabalho. E se o terapeuta foca apenas na aceitação, terapias puramente de apoio, empatia passiva, o paciente também abandona a terapia pensando: você é muito bonzinho, mas a minha vida é um inferno e eu continuo sofrendo sem saber o que fazer. A genialidade da DBT é criar uma corda bamba, uma dança ininterrupta entre esses dois polos. A grande síntese da terapia comportamental dialética DBT que você deve tatuar na sua alma clínica é esta frase: você está fazendo o melhor que pode e, ao mesmo tempo, você precisa fazer melhor, tentar mais e estar mais motivado para mudar. Parece contraditório, não parece? Sim, e essa é a magia. As duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. O questionamento socrático, na visão dialética, serve exatamente para puxar o paciente das pontas extremas, o pensamento tudo ou nada, para o caminho do meio. Nós não usamos perguntas para provar que o paciente está errado. Usamos perguntas para expandir a visão dele. Nós dizemos: sim, a sua dor é real. Olha aí a aceitação. E como vamos construir uma vida que vale a pena ser vivida apesar dela? Daí então a mudança. A validação como pré-requisito socrático. O livro que estamos estudando, o Questionamento Socrático para Terapeutas, é categórico no capítulo 12. Na terapia comportamental dialética, DBT, a validação não é apenas fazer raporte ou ser um ouvinte simpático. A validação é uma intervenção clínica robusta, ativa e estruturada, sem a qual o questionamento socrático será percebido como uma arma. Marsha Linehan descreve 6 níveis de validação. Para que você tenha o direito de usar o questionamento socrático com um paciente desregulado, você precisa banhá-lo nos níveis mais profundos de validação primeiro. Vamos entender essa escada. Primeiro nível: ouvir e observar. Estar genuinamente presente, sem olhar para o relógio, sem mexer no celular.
A sua linguagem corporal diz: eu estou aqui e você é importante. Segundo nível, refletir o que foi dito. Devolver para o paciente as palavras dele com precisão, sem julgamento. Você está me dizendo que sentiu um ódio insuportável quando seu amigo cancelou o jantar, é isso? Terceiro nível, articular o não verbalizado. Ler nas entrelinhas as emoções que o paciente não consegue nomear. Eu estou vendo que você cerra os punhos enquanto fala disso. Parece que além da raiva existe uma tristeza profunda aí, um medo de ter sido abandonado. Isso faz sentido? Quarto nível, validar em termos de histórico biológico ou passado. Explicar por que a reação faz sentido com base na história de vida dele. Dada a forma como você foi tratado na sua infância, sendo ignorado tantas vezes, é completamente compreensível que um cancelamento de jantar dispare o alarme de abandono no seu corpo hoje. Quinto nível, validar em termos do contexto atual. Reconhecer que, dadas as circunstâncias do momento presente, os sentimentos fazem sentido. Qualquer pessoa que estivesse há 3 noites sem dormir e passasse pela pressão que você passou hoje no trabalho, estaria à beira de um colapso agora. Sexto nível, autenticidade radical. Tratar o paciente como um ser humano igual e capaz, não como um doente frágil. Rir com ele, ser honesto, não usar uma voz de terapeuta artificial. Quando você atinge o nível 4 ou nível 5, algo mágico acontece na biologia do paciente. A amígdala cerebral dele, que estava em estado de alerta máximo, disparando o alarme de incêndio, começa a desativar. Ele pensa: uau, ele não me acha louco, eu faço sentido, eu estou seguro aqui. É somente neste momento, quando o alarme de incêndio desliga, que o córtex pré-frontal, a área do raciocínio lógico, volta a ficar online. E é somente com o córtex online que o seu questionamento socrático vai funcionar. Como é o questionamento socrático na terapia comportamental dialética DBT? Agora que pavimentamos o terreno com a aceitação e a validação, como a mudança acontece? Como desenhamos as perguntas socráticas na DBT? No método tradicional, você perguntaria: quais são as evidências de que o seu amigo não se importa com você? Isso foca na verdade do pensamento. No método dialético da DBT, o foco não é descobrir se o pensamento é verdadeiro ou falso. A paciente borderline já se sentiu falsa a vida inteira. Na DBT, focamos na efetividade e na função do comportamento. Nós perguntamos: onde esse pensamento te leva? Ou como essa ação funciona para você? Ao invés de questionar a realidade da dor, nós questionamos a utilidade das soluções que o paciente está usando. Vamos a um exemplo clínico prático. A sua paciente, Sofia, ligou para você no meio de uma crise. O namorado pediu um tempo no relacionamento. A dor da rejeição é tão aguda que Sofia diz: eu vou tomar todos os remédios da minha gaveta. Eu não aguento essa dor. Eu preciso acabar com isso agora. Se você for rígido e focar apenas na mudança, a TCC clássica mal aplicada, você pode entrar em pânico e dizer: Sofia, isso é uma distorção cognitiva. Seu namorado só pediu um tempo. Isso não significa que sua vida acabou. Guarde esses remédios agora. Isso é uma invalidação no nível máximo. Sofia vai desligar o telefone e se sentir ainda mais sozinha e defeituosa. Veja como o questionamento socrático dialético funciona, fundindo a aceitação radical com o questionamento socrático em efetividade. O terapeuta diz: Sofia, eu estou ouvindo o desespero na sua voz. Dada a dor gigantesca que você está sentindo agora com o afastamento do seu namorado, faz todo sentido que você queira que essa dor pare a qualquer custo.
É uma dor insuportável de se carregar. Olha aí a validação no nível 5, perceberam? E aí o terapeuta continua. E eu sei que no passado a ideia de uma overdose sempre pareceu a única saída rápida para desligar esse sofrimento. Percebem agora a validação em nível 4? Então o terapeuta faz uma pausa, respira junto com a paciente. A validação ancorou a conversa. Então o terapeuta continua. Sofia, nós já conversamos sobre os seus objetivos de vida. Você quer construir sua independência, quer terminar sua faculdade, quer ter uma vida que vale a pena. E aí eu te pergunto, tomar esses remédios hoje à noite é uma ação que te aproxima de construir essa vida que você tanto quer ou te afasta definitivamente dela? Perceberam o questionamento socrático focado na efetividade? E aí então, Sofia chorando diz: eu não ligo para a minha vida agora, eu só quero que a dor pare. O terapeuta então diz: eu entendo, e a dor precisa ser tratada, mas vamos olhar para os fatos socraticamente. Se você tomar os remédios e parar no hospital, amanhã de manhã você vai acordar em uma maca com uma lavagem gástrica, provavelmente com seus pais em pânico ao redor e o seu namorado possivelmente ainda mais distante, assustado com a sua situação. Essa atitude vai resolver o problema com o seu namorado ou vai adicionar novos problemas gigantescos à dor que você já está sentindo? E aí então Sofia responde: vai piorar, vai virar um inferno com os meus pais. O terapeuta então conclui: exato, nós temos duas coisas aqui que são verdadeiras ao mesmo tempo. A sua dor é real e você precisa de alívio. Olha aí a tese. E ao mesmo tempo, tomar os remédios vai destruir as suas chances de resolver o relacionamento amanhã. Olha aí então a antítese. E aí o terapeuta continua: qual é o caminho do meio que podemos usar hoje? Usando as habilidades de tolerância ao mal-estar que treinamos para você sobreviver a esta noite, sem piorar a sua vida de amanhã. Olha aí a síntese dialética então. Perceberam a diferença? O terapeuta não tentou provar que ela não deveria estar sofrendo. Ele validou o sofrimento, mas usou o questionamento socrático para guiar a mente dela a enxergar as consequências de longo prazo. A mudança é provocada não por uma correção de pensamento, mas pela evocação da mente sábia da própria paciente. Aquele lugar dentro dela que sabe integrar a razão e a emoção. A técnica do advogado do diabo. Quando o terapeuta desiste para fazer o paciente lutar. O capítulo 12 do livro Questionamento Socrático também nos apresenta uma das técnicas mais incríveis, ousadas e delicadas da terapia comportamental dialética, que usa a estrutura do questionamento socrático de forma paradoxal, a técnica do advogado do diabo. Pacientes com desregulação emocional profunda muitas vezes entram em sessões sentindo-se passivos. Eles colocam toda a responsabilidade da cura nas costas do terapeuta. O paciente diz: eu não consigo fazer nada, eu não consigo usar as habilidades. É muito difícil, eu desisto. Você tem que me salvar. Se o terapeuta, nesse momento, assume o papel do líder de torcida salvador e começa a argumentar: não, você consegue sim, olha como você foi bem na semana passada, vamos lá, tente mais um pouco. Se o terapeuta fizer isso, o paciente rapidamente assume a posição oposta, intensificando a própria impotência e diz: não, eu não consigo, você não entende, nada dá certo comigo. É uma queda de braço, onde o terapeuta puxa para a mudança e o paciente puxa para a desistência. Na técnica do advogado do diabo, o terapeuta, com muita habilidade, compaixão e um tom de voz levemente provocativo, olha aí então a autenticidade radical do nível 6. Então o terapeuta troca de lado.
Ele adota temporariamente os argumentos do próprio paciente, forçando o paciente a se defender e a argumentar a favor da mudança. Vamos ver como isso funciona socraticamente na prática com o Lucas, que quer abandonar a terapia após uma recaída no uso de álcool. Lucas diz: "Eu recaí nesse fim de semana. Eu bebi tudo de novo. Eu sou um caso perdido. Eu nunca vou conseguir sair disso. Acho melhor a gente encerrar a terapia. Eu estou só jogando o seu tempo e o meu dinheiro no lixo." O terapeuta, então, em vez de tranquilizar, adota a técnica do advogado do diabo e diz: "Lucas, entendo a sua frustração. Tem sido uma jornada muito cansativa, não é? E se você quiser encerrar a terapia, é um direito seu. Mas antes de tomarmos essa decisão, me ajude a entender. Talvez você tenha razão. Talvez construir uma vida limpa dê tanto trabalho e exija tanta dor e tanta tolerância ao desconforto que o melhor caminho para você seja aceitar que o alcoolismo vai comandar o seu destino. Você acha que deveria jogar a toalha e desistir de vez dos seus projetos?" Lucas, então, pego de surpresa, com os olhos arregalados, diz: "Espera aí, desistir de vez? Não, não é isso que eu quero. Eu não quero morrer de cirrose como meu tio. Eu só disse que é difícil." O terapeuta então pergunta: "Mas e se for difícil demais? E se não valer a pena o sacrifício de não beber aos finais de semana?" Lucas então diz: "Vale a pena. Lembra que eu te falei que eu quero voltar a morar com meu filho? Se eu desistir, eu nunca mais vou ver aquele menino. Eu não posso jogar a toalha." O terapeuta então diz: "Então você está me dizendo que, apesar da recaída dolorosa deste fim de semana, o objetivo de ver o seu filho é importante o suficiente para você levantar hoje, assumir o controle e tentar de novo na próxima semana?" Lucas então diz: "Sim, eu preciso tentar de novo. O que a gente pode fazer de diferente dessa vez?" Bum! Perceberam? A mágica aconteceu. O terapeuta não precisou convencer o Lucas a ficar na terapia. Ao ser levemente provocado, o próprio Lucas encontrou dentro de si os argumentos de esperança, os valores fundamentais e a motivação para a mudança. Através da técnica do advogado do diabo socrático, o paciente se tornou o autor da sua própria salvação. Mas aqui vai um alerta crucial. Essa técnica só pode ser utilizada quando houver uma aliança terapêutica inquebrável, muito afeto construído ao longo do tempo e quando o paciente não estiver em risco iminente de suicídio. Usar a técnica do advogado do diabo sem validação prévia soa como sarcasmo e abandono. É uma ferramenta de precisão cirúrgica para terapeutas bem treinados. O alvo socrático na terapia comportamental dialética: compromisso com a vida. Ao longo de toda essa aula, estamos vendo que o método socrático na DBT não serve para dissecar a cognição pela cognição. Ele tem um objetivo supremo, físico e pulsante: manter o paciente vivo e ajudá-lo a construir uma vida que vale a pena ser vivida. Cada pergunta que fazemos na terapia comportamental dialética DBT busca fortalecer o músculo do compromisso. Pacientes desregulados tendem a tomar decisões impulsivas baseadas no alívio de curtíssimo prazo, a mente emocional. O questionamento socrático dialético funciona como uma ponte para a mente sábia, perguntando incessantemente: qual foi o gatilho exato que te levou a sentir essa raiva, aumentando a consciência? Quais eram as suas opções naquele momento, além de gritar, aumentando o repertório de habilidades? Se nós dois concordamos que gritar afasta as pessoas que você ama, qual habilidade de regulação emocional você está disposto a se comprometer a usar na próxima vez que esse gatilho surgir, gerando compromisso com a mudança? Nós aceitamos o paciente como ele é, com todo o seu caos, a sua dor crônica e a sua história partida. Sentamos na lama com ele, mas nós não deixamos afundar. Nós estendemos a mão na forma de perguntas instigantes,
mostrando que a responsabilidade de limpar a lama e construir um caminho novo de tijolos sólidos pertence a ele. Não curamos o paciente, acendemos a luz socrática para que ele mesmo encontre a saída do labirinto das suas emoções. Minhas amigas e meus amigos, dominar a interface entre a validação radical e a mudança socrática é o que separa os bons terapeutas dos terapeutas extraordinários. Quando você consegue acolher uma dor que o mundo inteiro rejeita e ainda assim ter a firmeza amorosa de dizer você pode fazer diferente, você devolve a dignidade ao ser humano. A terapia comportamental dialética, a DBT, é, em seu cerne, um ato revolucionário de compaixão e fé na resiliência humana. Estudem ainda mais a Marsha Linehan. Leiam o capítulo 12 do livro Questionamento Socrático várias vezes. Treinem a escuta ativa. Aprendam a arte de navegar no caos sem tentar silenciá-lo artificialmente. No entanto, há um outro cenário clínico que desafia as nossas perguntas lógicas. Vimos hoje pacientes que explodem em emoção. Mas o que acontece quando o paciente se funde com seus pensamentos de tal forma que ele se paralisa? O que acontece quando ele passa a vida inteira tentando controlar, suprimir e evitar o sofrimento? E essa própria fuga se torna a sua prisão. Como usar o diálogo não para mudar o pensamento, mas para mudar a relação que o paciente tem com o seu próprio pensamento? Para poder responder isso, nós daremos mais um salto na terceira onda das terapias cognitivo-comportamentais. Nosso próximo encontro, a nossa próxima aula, aula 13, aceitação e compromisso, o casamento com a ACT. Vamos mergulhar na terapia de aceitação e compromisso. Vamos aprender a desfusão cognitiva, o foco nos valores inegociáveis e como o questionamento socrático pode ser usado para ajudar o paciente a abraçar seus demônios internos enquanto caminha em direção ao que realmente importa. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Que aula incrível e fascinante! Deixe aqui abaixo o seu comentário, suas percepções sobre esse tema, sobre esse assunto, seus aprendizados. Se inscreva no canal, curta o vídeo e, como eu sempre digo, um conteúdo tão rico em que eu aprendi e você também, com certeza, não pode ficar só com a gente. Coloca aí no grupo da faculdade, envie para os seus amigos, para outros colegas psicólogos. É um assunto fundamental para a nossa formação e a nossa prática clínica. Beba uma água, um cafezinho, estique a coluna e não perca tempo. Vamos juntos para a aula 13. Aceitação e compromisso. O casamento com a terapia de aceitação e compromisso, a ACT. Estudaremos o questionamento socrático em uma outra terapia cognitivo-comportamental de terceira onda, que é a ACT.